E aí, pessoal, vamos começar o primeiro podcast de uma sequência de vários episódios que vamos lançar todos para vocês. Somos aqui os membros da Chapa 2 das eleições do Conselho Regional de Medicina. Eu, Bob, Roberto Maranhão, membro da Chapa 2, vou estar aqui como apresentador nesse episódio. E eu, Raquel. Olá a todos. Oi, Bob. Vamos lá. O que a gente está para fazer aqui hoje? Bom, então hoje a gente vai conversar sobre as origens, né? De onde viemos, como foi a construção dessa chapa. E aí nós vamos ter os comentários dos nossos amigos da chapa. Quem que tá aqui com a gente? Eu sou o Joel, tudo bom? Bom dia, tarde, noite, bom tudo aí para todo mundo. E eu sou a Magda. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nesses episódios e a gente esclarecer por que a gente está nessa juntos. Então vamos lá. Show, gente. Então, olha, primeiro de tudo, né, eu quero deixar aqui para vocês as datas, tá? Vamos lembrar que 14 e 15 de agosto são as eleições são online, então não tem desculpa pra gente não votar. E além de você escutar esses episódios, conhecer mais a chapa, é importante que, acreditando na gente, sabendo que nós vamos fazer a grande diferença pro Conselho, divulguem, tá? Chamem todos os colegas, a gente precisa fazer a diferença. E essa é uma das grandes motivações de nós estarmos aqui hoje. Bom, para começar, eu acho que a gente tem que partir da origem, que é o que foi que surgiu essa Chapa 2, né? Joel, junto comigo, fez parte da atual gestão, e ainda estamos, né, na atual gestão, então acho que pode trazer um pouco sobre essa origem de quando chegamos até aqui. Pois é, alguns de nós, né, eu, o Bob, o Ricardo Sidor e o Roberto da Justa, estamos, né, ainda estamos, como conselheiros, e em dado momento é um assunto importante, necessário, mas eventualmente difícil, porque mexe um pouco também com a nossa frustração em alguns momentos, mas a necessidade de mudança, de mobilização, principalmente associada ao maior desafio que o Conselho, na sua existência, dada que a lei do Conselho é de 1957, na época do Juscelino, então não houve na história do Conselho Federal ou os regionais nenhum desafio tão grande quanto a epidemia da Covid-19 que todos nós, os médicos e médicas e demais ouvintes, passamos nos últimos anos. E em dado momento ficou claro que existe uma visão diferente. Assim, a gente acredita que o uso da ética como instrumento para a boa medicina, que é a função primordial do Conselho, ele tem que passar pelo uso adequado, justo da ciência. Perfeito. Para o que o Conselho tem de mais importante e que é o resumo, é a síntese, que é a defesa da boa medicina. Por isso também o nome cidadania, né? Então essas coisas, ética, ciência e cidadania, estão no nome da Chapa 2, né, do CREMEC, e a gente pode conversar aí com mais especificações do que foi isso durante a pandemia. Beleza. E aí, Magda, como foi que você chegou até aqui? Conta Então, um pouquinho pra gente. É legal um pouco disso que o Joel falou. Eu acho que é importante, né, ficar claro quando é que isso aconteceu, né, essa diferença de como é que se vê visões diferentes de mundo, que é natural. E eu acho que quando eu fui convidada para a Chapa, né, além da questão da ciência, de ter atuado na pandemia, de ter sido também da gestão, acho que a questão da paridade de gênero é uma coisa importante que essa Chapa traz, né, na liderança, de compor, ter tanto médicos como médicas fazendo parte disso tudo. E aí é importante a gente também pensar, quando a gente fala, né, do Conselho Regional de Medicina, o quanto que a ciência, a ética e a cidadania estão associados com a política, né? Com as decisões que a gente toma, com os rumos que a gente toma. E aí essa chapa ela é formada com pessoas que se juntam com uma visão de mundo para que a gente transforme as boas práticas, principalmente no estado do Ceará, com essa visão de paridade de gênero, mas com ética, com cidadania e com ciência junto. Eu vou fazer um adendo aqui, porque a Magda falou de paridade, né? E é interessante a gente entender que nós estamos aqui também num cenário de paridade, e isso não é à toa, né? Isso realmente é no sentido, né, de que a gente, principalmente, aí quando a gente fala de paridade, a gente está falando principalmente de colocar as mulheres, né, principalmente para ocupar os espaços que são delas por direito. Então, queria que a
nossa amiga Raquel Isso. também comentasse sobre isso. E isso foi um esforço consciente, na verdade, né? Então, assim, eu recebi também o convite do Roberto, do Joel, do Bob para participar da chapa. E isso foi uma das coisas que me fez, né, querer participar. Eu nunca tinha participado do movimento conselhal. E o que a gente viveu nos últimos 3 anos, cada um nas suas diversas origens. Eu voltei para o estado do Ceará em 2020. Já no meio da pandemia, então foi um grande desafio de transição de carreira, mas que a gente sentia todo mundo essa necessidade, apesar das diversas origens de cada um de nós, a gente tem aí uma pluralidade para além da questão do gênero, a questão das gerações, é uma chapa intergeracional e de renovação. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente frisar. A gente tem 4 conselheiros que estão na atual gestão e o restante todo mundo com muita vontade de participar. Eu posso fazer só uma adendo? Claro, fica à vontade, Joel. E 2 ex-conselheiros experientíssimos, né? E um ex-presidente do conselho, né, o professor Dalgimar, que foi professor de nós todos, eu acho, né, na faculdade. Então, é essa vontade de estar junto dessas pessoas. E a questão da paridade, não só na composição, na chapa, mas dentro, a ideia é dentro também dos membros titulares e dos membros suplentes, né? Então, isso foi um esforço conjunto e muito consciente. Não é por acaso, não foi trivial que a gente está aqui hoje. Bom, pessoal, e aí trazendo aqui para o time que está comentando, pessoal, só deixar claro, né, lembrando, 14 e 15, tá? As eleições. E aí o que acontece também é o seguinte, nós precisamos trazer aqui o contexto de quem são os indivíduos dentro da nossa chapa. Né? Nós tivemos no nosso Instagram, no primeiro momento, uma trajetória, né? Eu acredito que nós trouxemos isso à tona. E nós 4 aqui, eu acho que nós podemos consensuar de que as 40 pessoas que estão componentes dessa chapa são 40 pessoas, de fato, atuantes nessa campanha e que nós acreditamos realmente no potencial dessas 40 pessoas para fazer uma grande diferença, né, nos próximos 5 anos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Se você que está ouvindo ainda não sabe quem são as 40 pessoas, o nosso arroba é @chapa2cremec no Instagram. A gente também tem no site chapa2cremec.com, então vai lá conferir todo mundo. A gente está aqui só em 4, mas nós somos 40. Isso. Então vai lá que tem o currículo de todo mundo, a carinha de todos nós. Então procurem e deem uma olhada. Sigam, comentem, curtam. Porque isso é fantástico, porque vocês vão ver lá pessoas de idades diferentes, de experiências diferentes, de campos de atuação diferentes dentro da medicina, da atenção primária, da universidade, da assistência médica de consultório, da assistência no SUS, em diversas, atenção primária, secundária, terciária, em momentos diferentes da produção de ciência ou da aplicação de ciência dentro da medicina, né? Tem gente que é cientista, produtor de conhecimento científico, e todos, cada um à sua forma, aplicadores da ciência dentro do campo médico. Então, isso é uma coisa fantástica e está sendo um grande prazer. Eu acho que vocês podem, também pela experiência de vocês, conhecer algumas dessas pessoas eu conhecia de nome, mas não de conhecer de perto. E a gente gostaria mesmo que vocês olhassem no Instagram. Tá? E a pergunta que a gente está aqui para responder hoje é: para que é que serve ou qual a finalidade, né, do Conselho Regional de Medicina ou dos conselhos regionais aqui no Brasil? Quer começar, Maria? Pode ser. Na verdade, é aquela pergunta, né? Para que serve o conselho? O que é que ele faz? Às vezes a gente tem recebido algumas perguntas que mostram para a gente que se confunde muito a função do conselho, a função do sindicato, de outras instâncias. Então, o conselho, né, ele trabalha principalmente com a questão relacionada às boas práticas profissionais. E aí a gente tem vários eixos, né? Fiscalização, a questão da inscrição, da qualidade desse médico. E, obviamente, tem relacionado questões sindicais no sentido das condições de trabalho, mas mais como um mediador do que como uma instância mesmo, né, que tem poder nisso. Então, acho que essa mediação, quando a gente traz essa diversidade que a gente, né, procurou ao criar a chapa, é importante, porque a gente não tem uma visão só de uma especialidade ou só de um setor. Então, a gente tem médicos da atenção primária, a gente tem médicos que trabalham em consultórios privados, a gente tem médicos que trabalham no SUS, a gente tem professor, a gente tem pesquisador, e isso traz uma riqueza muito grande de vivência e de como é que a gente pode estar ajudando os colegas a realmente defender as boas práticas profissionais.
uma frase... Peraí, vá. Claro, pode falar. Não. Uma frase comum é assim: o Conselho pode muito, quando não diretamente, mas como uma instituição de peso, por ser uma instituição de Estado, ela não é vinculada a governo. Isso. Ela é uma instituição da cidadania do Estado brasileiro, que é eleita e ocupada por médicos e médicas, mas ela é ligada à função de Estado, ela é estável, é uma instituição estável. E que não deve, nunca, e nós temos esse compromisso, estar vinculada a uma ideia de projeto de governo. Né? Perfeito. Como quando ele passa a se normatizar excepcionalmente, criar normas excepcionais, como fez na pandemia, o sistema conselhal, para agradar o ator político A, B ou C. Isso é inadmissível. É um pós-isonomia que a gente vai falar no próximo episódio. A gente vai falar um dos 20 compromissos, que é a isonomia, né? Isso, e só para contextualizar nessa fala da Magda, mas Joel, eu quero que você fale mais sobre isso. Eu adoraria. Você vai falar mais sobre isso. Mas só para contextualizar, gente, nós temos vários episódios. Né? Então, a ideia é que esse seja um conjunto de episódios. Então, eles vão estar por temas, justamente para que vocês tenham a oportunidade de conhecer melhor, possam aprofundar naquilo, né? Estou falando para todo mundo que está escutando a gente, você que está escutando a gente, porque nós estamos aqui por vocês, tá? Inclusive, pessoal, isso aqui não tem nada ensaiado, estamos aqui de uma maneira muito leve, 4 amigos, né? Para além de componentes. Raquel conheço da época do movimento estudantil, quando a gente estava lá no Centro Acadêmico 12 de Maio. Bom e velho. Então, inclusive todas aqui, né? Todos. Mas um abraço, inclusive, a todo o pessoal de todos os centros acadêmicos do estado do Ceará que nos apoiaram, né? Eles declararam apoio abertamente. Então, um abraço a toda a comunidade estudantil em relação a esse projeto, né, que nós temos em relação ao Conselho Regional de Medicina. Mas, Joel, puxa já? Não, Raquel? E aí eu tenho que trazer agora os questionamentos do público, né? E aí, como é que vai ser o Conselho se a Chapa 2 ganhar? O que vai ter de diferente, eu Joel? acho que algumas coisas. A independência, que a gente pode chamar também de isonomia, de uma diferença de distância, de interesses de grupos políticos, que esse não é o interesse do Conselho. Não é essa a função ele pode do e deve né? pressionar o executor de política pública, ele pode e deve pressionar pela qualidade do atendimento, pela qualidade da estrutura, pelo revalida, que a gente é 100% a favor. E de vez em quando surge uma bobagem que a gente ouve falar, eu não posso deixar de falar disso. Então, assim, importantíssimo. Temos 5 avaliadores, né, do Revalida. A gente vai poder falar depois com calma. Temos propriedade para falar desse tema. O Conselho, ele não é o propositor, ele não é executor, de política pública. E a gente tem esse compromisso e essa certeza que o Conselho, quando a gente estiver lá, ele vai ser independente, vai ser ativo, vai ser eficiente nos seus processos, ele vai ser rápido, vai ser moderno, vai ser digital quando ele puder ser digital. E eu acho que essa é a principal, talvez uma das principais bases do que a gente quer levar para lá. Joel, tu acha que a comunicação e a atuação do Conselho foi uma das... Você, né, e o Bob como membros mais antigos, foi uma questão que precisa mudar, que a gente precisa renovar, e talvez por isso esse novo grupo? Eu vou dizer simplesmente sim, porque eu já falei muito. Não, mas com certeza, né? Usando aí um clichê assim, com certeza. Né? Porque, gente, vamos lá, né? Nós estamos com as redes sociais aí já há décadas, né? Que é o papel do Instagram hoje do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Fazendo aqui para você que está nos ouvindo, eu tive a curiosidade no começo da campanha de olhar o YouTube do Conselho, do nosso CREMEC. E a última publicação foi exatamente há 5 anos, que eu imagino que tenha sido no início da gestão, né, atual. E tu me falou também durante esse processo sobre o Instagram, né? Isso, e o Instagram muito protocolar, né? Então, essas são coisas que um dos nossos compromissos é exatamente a melhoria na comunicação, né? A ampliação para a questão dos jovens médicos interioração, que eu queria ouvir a Magda comentar sobre quais são as propostas Chapa 2 em relação ao interior. A gente vai ter um episódio para isso. Mas eu queria falar... Deixa ela falar da comunicação. Peraí, que esse pano rende manga. Eu queria falar porque, assim, na pandemia, né, foi acho que uma das... ausências, né, que a gente sentiu foi a falta do Conselho junto, né, das secretarias, seja estaduais, municipais, dando suporte também para
para os médicos, né? Então... É importante você dizer isso, porque você estava lá no centro do furacão, isso, enquanto tinha muita gente prescrevendo cloroquina. Exatamente. Enquanto tinha gente prescrevendo cloroquina, quando já era uma coisa, né, que era no começo tudo bem. No começo tudo bem, porque a gente sabe que ninguém sabia fazer nada. Mas existia um momento onde já se tinha o prejuízo já e não tinha superado benefício, essa questão, e né? continuou-se com essa questão. Então, a gente no comitê, né, de operações de emergência dentro da gestão se sentiu muito dessa falta de um suporte, né, do conselho. As notas... Você acha que podia ser feito? Eu acho que poderia ter sido mais perto. Por exemplo, eu não lembro quem era o representante do conselho dentro do comitê. Eu não lembro. Né? Eu não sei nem se tinha, na verdade. Tinha das instituições, mas eu não lembro quem era. Então, assim, uma das coisas que eu acho que a gente pode se aproximar, que você falou bem, nós não somos nós não somos, né, o gestor da política pública, mas a gente pode ser como mediador. Pode servir como mediador dessas funções, das boas práticas médicas e tudo isso. Um elemento de cobrança, né? Também. De cobrança, olha, eu entendo essa questão da mediação como fundamental, sabe? Eu acho que, como você falou, Joel, assim, o conselho, ele tem as suas limitações. Na questão da comunicação, eu também concordo. Então quer dizer que agora o conselho vai funcionar toda a base do Instagram? Claro que não. Né? Nós não estamos dizendo isso. Mas a questão é você se limitar demais. Inclusive, é importante saber como é que o médico deve usar o Instagram. Perfeitamente. Né? Então, olha, para você ver, eu sou da CODAME, né, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Assim, eu não vou entrar nesse mérito aqui especificamente, né, para discorrer sobre a CODAME, mas a publicidade médica ela é um tema importante. Mas o fato é que, quando a gente vai analisar, por exemplo, o potencial que é uma ferramenta do Instagram. Poxa, se eu, como conselheiro, representante da CODAME, tenho acesso ao Instagram do conselho, para, por exemplo, chegar lá no perfil do Joel e dizer, colega, você está com essa seguinte irregularidade, não é nada grave. Sabe, assim, não é uma coisa que, usar meu Deus, como vamos abrir... de comunicação, canal né? de comunicação. A Raquel falou da interiorização dos jovens médicos, é usar ele também como um canal de comunicação. Pra gente que se a primeira aproximar. Função do conselho com os colegas médicos é educar. Educar. A primeira, antes de punir, muito antes de punir. Perfeito. Então, assim, nós temos que ter, né, uma flexibilização das ações que viabilize o trabalho do conselho. Isso não significa passar por cima, né, porque muito se diz assim, que não, você tem os ritos, né, os chamados ritos, você tem que seguir o rito. Ok, eu não estou deixando de seguir o rito, mas eu estou colaborando para uma melhor eficiência do conselho e um potencial de alcance. É uma modernização, né? Assim, a saúde digital, inclusive, não é o futuro, ela já é. Já é o presente. Nós já estamos... Né? Então a gente está atrasados. Nesse mundo. É isso. Então... Inclusive, eu acho que uma das melhores ideias que a gente teve, e é um dos 20 compromissos, vejam lá no Instagram, principais, não são os únicos, são os principais, é o aplicativo. Porque o aplicativo permite que o médico, a médica, onde quer que esteja no estado, converse ou pergunte ou demande o conselho. Mesmo que ele não tenha rede social, né? E que o conselho, conselho também chegue, por exemplo, normatização nova, se for o caso, ou orientação, ou se Deus nos livre, se houve uma epidemia, as orientações sobre como controlar uma epidemia ou como controlar um levante novo. Porque epidemiológico. Essa questão da epidemia, né, Joel? Já passou, ok. Isso, mas olhar para frente. Olhar para frente, ver o que é que foi feito no passado, que foi bom. Ou deixar de fazer. Né? Ou deixar de fazer, ou não repetir. Então é importante, assim, não é que a gente fique olhando para o passado, mas a gente olha para o passado para não repetir ou fazer as coisas melhores no futuro. Mas, agora... Eu cortei a Raquel, mas, Raquel, me perdoe, é só porque eu queria evoluir na comunicação, mas vamos voltar lá, porque a Raquel lhe cobrou. Da interiorização? É, isso aí. Então, jovens médicos, a gente tem cada vez mais uma renovação, né, dentro da medicina. A gente precisa estar atualizando tanto com o cenário de trabalho, de práticas, como esses desafios novos. Então, a gente quer aproximar realmente o jovem médico do conselho. A gente vai falar isso nos outros episódios, eu acho. E a interiorização também é isso, né? É uma medicina que não é mais centrada na capital. Então, a gente precisa estar próximo disso. Uma das coisas da interiorização super importantes, rapidíssimo. Encerra, vai, Joel. É dizer que a gente já tem 2 sedes no Cariri e outra em Sobral, mas a gente pretende também sedes. A gente não depende da sede para atuar pela digitalização, mas no Sertão Central e no Jaguaribe, Litoral Leste. Isso é importantíssimo para os colegas que lá estão. Então, acho que nesse gancho, né,
Eu queria aproveitar e agradecer os colegas, a todo mundo que está nos ouvindo. A ideia foi exatamente que vocês tivessem mais ou menos uma noção de quem nós somos, busquem a Chapa 2 nas redes sociais. E assim, nos sigam, nos curtam, compartilhem esse episódio para ele chegar a mais pessoas e a gente conseguir ser ouvido. Se vocês tiverem perguntas, mandem comentários. Aí tem a coisa do nos classifiquem aí, dê uma estrelinha no Spotify. Então eu queria agradecer a Magda, ao Joel, ao Bob. E assim, nessa tônica a gente se prepara para no próximo episódio conversar mais aprofundadamente sobre os compromissos. Obrigada, Bob. Valeu, beijos.